Então, galera, quando a gente olha os casos no mundo, a gente está vendo uma curva que é uma curva epidêmica, tá? Uma curva que ela tem o perfil epidêmico no mundo. Só que essa curva ela é isolada, ela é dividida em vários países diferentes. Já são mais de 1.000 casos. Na semana passada estava cerca de 1.000, agora são 1.240. Os casos estão crescendo numa velocidade mais rápida do que o coronavírus cresceu nos primeiros 20 dias de pandemia. Na verdade, nos primeiros 20 dias de transmissão, quando ele estava lá na China ainda. Mas não dá para a gente fazer muito esse paralelo, tá? Para a gente falar que a varíola de macaco é pior do que a Covid, nada disso. Tem muito disso que eu falei, né? De você estar tá detectando casos que já haviam acontecido e que agora estão sendo detectados, ok? Quando passar esse fenômeno inicial, desse susto com relação à varíola de macaco, aí que a gente vai ver se essa curva vai parar de subir, vai subir mais lentamente, ou se ela vai continuar subindo de forma epidêmica, tá? Porque do perfil que ela está aqui, ela está exponencial. Está crescendo exponencialmente. Cada caso vai gerar 3 casos, 4 casos, e aí você tem uma curva muito forte. Então, galera, a OMS fez uma avaliação do risco da varíola de macaco. E é aqui que muda a história. Semana passada, o risco era baixo. Se vocês bem lembrarem, no relatório da OMS lá da semana passada, peguem lá na descrição do vídeo, tá? Toda semana tem. Disease Outbreak News. Você vai entrar lá na OMS e vai ver o relatório. Eles não falam de risco moderado, eles falam de risco baixo. E o risco ele estava concentrado ali nos profissionais de saúde, concentrado nas pessoas que trabalhavam com pacientes, tá? Então, agora, a OMS mudou a classificação de risco para varíola de macaco para risco moderado. Isso muda a história um pouquinho, porque ela está começando a ver que é a primeira vez que muitos casos de varíola de macaco e clusters, que são aglomerados de casos, estão sendo reportados ao mesmo tempo em países não endêmicos e endêmicos de forma disparada e disseminada em várias regiões da OMS, regiões geográficas da OMS. E aí, galera, eu fiz o seguinte: eu fiz o exercício, antes de ler o resto aqui, eu vou voltar para o meu rosto aqui para explicar para vocês que essa parte não tinha como eu trazer visualmente, mas vou falar o que aconteceu. Eu fiz o exercício de ir lá no site da OMS, lá no Disease Outbreak News, para ver as primeiras notícias que a OMS falou, os primeiros relatórios, quando eles haviam detectado o coronavírus, para ver qual que foi o perfil de resposta da OMS para declarar a emergência internacional de saúde pública e depois declarar a pandemia. Porque hoje o vírus da varíola de macaco já se encontra em todas as regiões da OMS, tá? Se eu não me engano, não, já está no Western Pacific também. Então ele já está disseminado pelo mundo. Ele já está em transmissão comunitária na Inglaterra. Falta detectar essa transmissão comunitária em alguns países. No momento que ele detecta transmissão comunitária em vários países, ele se torna uma emergência internacional. E quando o coronavírus se tornou uma emergência internacional, a OMS, inicialmente, ela sempre tratou o coronavírus de forma diferente, porque era um vírus desconhecido, um vírus que ninguém sabe. Era um novo coronavírus. E aí tinha todo o problema da SARS lá de 2003, na China, todo aquele histórico para coronavírus. E ela sempre tratou o coronavírus com risco alto. Nunca foi moderado ou baixo, sempre foi risco alto. E aí, em algum momento, ele se tornou muito alto, tá? Quando ele estava em risco alto, ela declarou emergência internacional, emergência de saúde pública de interesse internacional. Quando ele se disseminou por transmissão comunitária em todas as regiões da OMS, foi declarada a pandemia, que até hoje nós vivemos. Então, o vírus da varíola de macaco ainda não está em transmissão comunitária em todos os países, em todas as regiões, tá? Ele não causou nenhuma morte fora da África e ele tem uma taxa de transmissão menor do que o coronavírus. Então, ele é considerado pela OMS de risco moderado. Então, tem muita gente pedindo para poder declarar essa emergência internacional, mas a situação é muito diferente da situação do coronavírus, tá? Por isso que eles não declararam. No entanto, a OMS reconhece que existe risco, e esse risco aqui, ó, pode se tornar alto, que é exatamente quando ela escreve isso, é o que eu entendo que falta para ela declarar essa emergência internacional, tá? O risco pode se tornar alto se o vírus se estabelecer em países não endêmicos como patógeno humano disseminado. O que é isso? Além da Inglaterra, ele ser encontrado em transmissão comunitária de forma disseminada em vários países. Então, o que a Inglaterra detectou
Provavelmente Espanha vai detectar, Portugal, Holanda, que são os países que têm mais casos, tá? Estados Unidos já está com 40. Se esses países, assim, em mais de uma região, detectarem a transmissão comunitária do vírus sem controle, ele vai se tornar risco alto. E no momento que ele se tornar risco alto, eu, Lucas, não sou alguém da OMS falando, eu, Lucas, acredito que eles vão declarar emergência internacional. Tá? Declarando emergência internacional, muda a história. A gente tem que passar a olhar o vírus de uma outra forma. Beleza? Ainda não está nesse momento. Existe risco para profissionais de saúde sem EPI, isso principalmente em países com maior dificuldade econômica, tá bom? Risco de doença grave para crianças e imunossuprimidos. Ainda não ocorreram casos em crianças e imunossuprimidos, mas essa população é a que mais sofre com a doença, é a que mais morre pela doença, tá? Na África, você tem uma porcentagem de pessoas com AIDS mesmo, não é com HIV não, é com AIDS, tá? Com a fase final da doença causada pelo HIV, que pode chegar em alguns países a 5% da população. Então você tem muita mortalidade nesse país porque as pessoas estão imunossuprimidas. E além disso, estão desnutridas também. A taxa de desnutrição em países africanos beira os 30%. Tá? Então, tudo isso, no vídeo por alimentos que aumentam a imunidade, eu expliquei isso, né? A roteiro da Marina Sead, nutricionista, está apoiando aqui o nosso canal com roteiros. Explicamos que se você não estiver bem nutrido, seu corpo não vai ter energia para produzir as células, os anticorpos, todos os mediadores do sistema imune. Então a desnutrição está diretamente relacionada com a gravidade das doenças. Tá? Então existe esse risco para crianças imunossuprimidas hoje. A situação de risco moderado é essa. Tá? Profissional de saúde, criança imunossuprimido, tem que ficar muito atento, porque se pegar o vírus pode ter complicações. No caso de profissionais de saúde, é porque você está ali tratando os pacientes, né? E o risco pode se tornar alto se acontecer, por exemplo, aquele salto para um animal, que eu falei na semana passada, se acontecer transmissão comunitária entre seres humanos, ok? Então, isso que é o ponto aí. Então, tem um outro detalhe que eu peguei lá do relatório, que é o seguinte: o aparecimento repentino e disseminado de vários casos com grande alcance geográfico de algo que parecia ser apenas casos esporádicos, indica que a transmissão humano a humano foi facilitada por encontros frequentes entre pessoas de contato próximo. Então, o que a hipótese que explica o espalhamento desse surto é que houve eventos superespalhadores em grande quantidade e que não parecem ser apenas um evento, tá? Eu vou explicar isso para vocês daqui a pouco. Que é relativo à próxima frase aqui. Casos estão aparecendo não só entre contactantes, sugerindo que cadeias de transmissão estão sendo perdidas pela transmissão não detectada do vírus, tá? Então, tá acontecendo, galera, surgimento de casos que não estão relacionados aos contatos diretos de quem está dando positivo. Então estão ocorrendo cadeias de transmissão fora do que era esperado, fora de onde você está olhando. Então o vírus está circulando de forma silenciosa. A gente não está olhando para ele da forma como deveria, entendeu? Não estamos detectando. E isso pode indicar que a transmissão do vírus pode acontecer na fase pré-sintomática. O que é a fase pré-sintomática? É antes de dar sintoma. Então, às vezes, pode estar acontecendo isso e a gente não está vendo. Porque é muito estranho que aconteça a transmissão de um vírus que tem sintomas tão aparentes na pele, por exemplo, de um vírus que a grande maioria das pessoas já está sabendo que ele existe, né? Principalmente nos países que já estão tendo casos, e que claramente a pessoa está com algum problema, entendeu? Então, por que essa transmissão está acontecendo? Isso é uma coisa que a OMS está estudando. Ela está vendo por que as pessoas estão transmitindo o vírus de forma silenciosa. Por que a gente não está pegando todas as cadeias de transmissão de um vírus que, teoricamente, é fácil de rastrear. Tá? Então, isso aqui vai culminar em outros fatores aí que vão preocupar alguns cientistas. Com relação às cadeias de transmissão, o que análises genômicas mostraram, isso aqui... Análise genômica é quando você faz o sequenciamento genético para ver o parentesco daquele vírus que, por exemplo, apareceu nos Estados Unidos com o vírus que está circulando na Europa, ou o parentesco daquele vírus com o vírus que está circulando no outro bairro, para você ver se foi o mesmo vírus ou se já teve uma cadeia de transmissão perdida. Então, quando você tem esse resultado de cadeia de transmissão perdida, significa que você está gerando mais de uma variante do vírus em lugares diferentes. Então, hoje, com a varíola de macaco, já circulam diferentes variantes, tá? Vindas de surtos diferentes. Então, nos Estados Unidos, você já tem uma cadeia independente da Europa. E isso é o primeiro passo para se tornar uma pandemia.
tá? Não tem esse passo definido, mas isso é uma evidência de que o vírus ele tem potencial pandêmico, porque ele está conseguindo mutar ao ponto de gerar variantes com capacidade de transmissão e de sustentar a transmissão humana a humano, tá? Então é um vírus que, infelizmente, ele temos que nos preocupar. E aqui vem a preocupação dos cientistas, tá? Eu trouxe aqui a preocupação da Natalie Dean, que é bioestatística da Emory University, é uma universidade perto lá do CDC, fica em Atlanta, tá? E aí sai uma notícia na Nature que ela comenta, né, que sobre o início da vacinação contra a varíola de macaco, porque os países já iniciaram essa vacinação e estão se perguntando, será que o surto global pode ser contido com essa vacinação? E a Natalie Dean está muito preocupada com essa questão da estratégia de vacinação por 2 motivos. Que é a estratégia de vacinação em anel, né? Eu já falei várias vezes sobre ela aqui. O que é? Você vacinar quem teve contato com o paciente confirmado e vacinar essas pessoas que tiveram contato com os contactantes, até o 2º grau ali. Você faz um círculo de vacinação e essa vacina que vai ser usada é a vacina da varíola humana, tá? Porque não existe uma vacina de varíola de macaco, mas ela não está disponível amplamente no mundo. Tem 13 milhões de doses, já foi comprada pelos Estados Unidos e ainda nem estão produzidas, tá? Elas só estão em ambiente de laboratório. Então, a Natalie Dean está preocupada aqui com a estratégia de vacinação em anel, né? Que ela vai depender de algo que a gente não está conseguindo fazer, que é do rastreamento de contatos rigoroso. Então, você só consegue estabelecer uma vacinação em anel se você conseguir rastrear todo mundo que está infectado. E que pessoas aceitem ser inoculadas com uma vacina com efeitos colaterais raros, mas sérios. Isso aqui é um negócio que já até comentei aqui, virou corte, se eu não me engano, aqui da live, que é o seguinte, a vacina da varíola é uma vacina com seríssimos efeitos colaterais quando eles acontecem. Não, eles são raros, eles não são raríssimos, eles são raros. Você tem ali, pelo fato de usar um vírus, que ele é atenuado, um vírus da varíola humana, que ele foi mexeram nele em laboratório para ele não causar a doença, você tem, na verdade, uma cepa do vírus que não causa doença, tá? Você tem esse vírus sendo aplicado e em algumas pessoas que não produzem uma boa resposta, você pode ter uma reação inflamatória, uma reação imune, que pode levar à doença, tá? Que pode levar à varíola humana acontecendo. Então, você tem uma doença semelhante à varíola, com efeitos colaterais, e a vacina da varíola, ela, infelizmente, gera consequências sérias aí, que podem até, inclusive, levar à morte. Então, não é uma vacina que ela não seria usada hoje, primeiro porque a gente não está em emergência, tá? Segundo, que não dá para você vacinar em massa a população, porque você tem muita rejeição dessa vacina. Ela é uma vacina de geração muito passada, tá? E os efeitos colaterais são sérios. Então, você, além de ter que rastrear todo mundo, você tem que convencer as pessoas a tomarem a vacina. O que não é fácil, e as evidências já mostram que não está sendo. Não sou eu que estou falando, não sou eu que estou falando, não tomem. Inclusive, tem que ser avaliado caso a caso junto com o médico, tá? Mas é um estudo que foi publicado aqui eu não lembro, acho que foi publicado essa semana, mas são dados referentes a abril a maio de 2022, que estão avaliando, isso aqui na Eurosurveillance, a maior revista da Europa de avaliação epidemiológica, e eles viram que de 245 profissionais de saúde que deveriam ter tomado a vacina e foram oferecidos essa vacina, só 169 tomaram. Nem todo mundo quer tomar. E dos 107 contatos diretos, que é pessoas que tinham que tomar a vacina porque elas tiveram contato com o paciente positivo, para que elas não transmitam o vírus adiante, nem peguem a doença, só 15 quiseram tomar, depois de conhecer os riscos dessa vacina. Entendeu? Inclusive, espero que a live não caia aqui por eu estar falando isso. Isso aqui não é um discurso anti-vacina, de forma nenhuma. É porque você tem que avaliar o risco-benefício. E pelo fato da vacina ter um risco elevado perto do benefício que ela está gerando, porque a varíola de macaco é uma doença que não está matando, é uma doença que tem uma transmissão mais fraca, tem que ser avaliado caso a caso, tá? Eu não sei o que eu faria se eu estivesse nessa situação, tem que avaliar caso a caso, realmente não dá para falar, ainda é cedo. Mas existe uma vacina de 3ª geração. Essa vacina que está disponível hoje, que está dando esse problema, é a vacina de 2ª geração, que é a vacina que foi mais aplicada aí na década de 70, 80. Quem é mais velho aí vai lembrar da vacinação com aquela pistolinha, né, no braço. É aquela vacina lá. E aí a Patrícia está falando, né, nossa, ninguém vai querer tomar essa vacina então. Pois é.
E aí existe uma vacina de terceira geração, que da Bavarian Nordic, que é uma empresa farmacêutica da Dinamarca, se eu não me engano, que ela não tem esses efeitos colaterais, ela pode ser aplicada em crianças, ela pode ser aplicada em imunossuprimidos, mas ela ainda não tem disponibilidade ampla no mundo, entendeu? Então, a gente tem que avaliar caso a caso, essa vacina não vai estar tão cedo no mercado e, infelizmente, a gente vai ter que conviver com essa situação, porque, como eu falo para vocês aqui, não é uma coisa é você ser anti-vacina por ser anti-vacina, você acreditar que a vacina é um experimento genético, ela vai causar danos no longo prazo e tudo. Outra coisa é você avaliar os dados de uma vacina que foi aprovada na década de 40, década de 50 ali, de segunda geração, que você tinha uma epidemia de varíola que causava a morte de 30, 40% dos infectados, entendeu? É uma doença letal pra caramba, em que uma vacina prevenia e que em 1 a cada 100 mil casos ela gerava uma consequência grave, entendeu? Então valia mais a pena aplicar essa vacina, mesmo ela tendo esses riscos. Hoje, com a medicina que nós temos, com o zero caso de varíola, com os casos de varíola de macaco sendo uma vacina indireta, você tem que avaliar caso a caso. Não sou eu que vou falar se você deve tomar ou não, ok? Nesse momento, ainda não temos essa resposta. Quem tomou a vacina da varíola humana, a gente não sabe o quanto que essas pessoas estão protegidas de ter a varíola de macaco, beleza? A vacina da varíola humana, ela tem uma efetividade de 85%, ou seja, ela reduz em 85% o risco de você desenvolver a doença, a varíola de macaco. Mas a gente não sabe se depois de 30 anos, 40, 50 anos sem vacina, você ainda vai manter essa imunidade cruzada. Porque contra a varíola humana, a vacina de varíola humana, ela protege contra o vírus da varíola humana pela vida inteira. Ela é uma imunidade esterilizante. Ela faz com que o vírus nem consiga entrar no seu corpo e causar doença, nada. Simplesmente é uma excelente vacina, com os efeitos colaterais, né? Mas para a varíola de macaco, é uma imunidade indireta, ela não é perfeita para ele, então a gente não sabe. Primeiro, que ela não vai ter efetividade 100%, e segundo, que a gente não sabe até quando dura, tá? Então não dá para assumir que só porque tomou a vacina lá da pistola lá, você vai estar protegido.